Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida. Já vamos deixar um recadinho que não custa, né? Se inscrevam, deixe seu like, porque 0800 não paga. Gente, eu tô com uma mulher espetacular, literalmente. Acabamos de conversar e já descobri várias coisas sobre ela, então vai ser inevitável falar sobre um assunto só. Ela é 40+, mãe, tem 3 faculdades, coisa pouca, né, Brasil? E terminou a faculdade, última faculdade agora, de jornalismo. Mas ela é advogada, já tem 12 anos. Estou muito feliz e honrada de falar com ela, Nádia Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma ótima oportunidade de conhecer e falar para os seus seguidores. Menina, já tô assim, passada com tanta história boa numa única mulher. Obrigada. Que mulher é essa? É bom sempre a gente ser uma referência para outras mulheres, né? Isso E faz a você gente vai ser agora. evoluir até mentalmente e espiritualmente, né? Exatamente. Primeiro eu quero começar, eu ia começar de uma outra forma. Aí você me fala, 45 de segundo tempo, que você é a 10ª filha e sua mãe te teve com 50 anos. 50 anos de idade, a 10ª filha. Já é totalmente fora da curva. E a minha mãe, inclusive, não sabia ler, não sabia escrever. Eu ensinei a minha mãe no pré, né? Naquela época tinha pré-primário. E as mães iam acompanhar. Eu, com 6 anos de idade, ensinei a minha mãe a fazer o nome dela. Gente! A escrever. Também ela sabia só escrever o nome. Mas eu comecei a explicar para ela como fazia conta. Então, na cabeça dela, ela conseguia já ir à feira, fazer compras na feira, coisas que ela não fazia antes. Você começou a dar autonomia para ela. Sim, sim. Minha mãe era uma pessoa que não saía de casa, né? Quando eu nasci, a minha irmã mais velha, já com mais de 20 anos, ela que me levava na escola, ela que pagava as coisas para mim, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Então, a referência que eu tinha de mãe era a minha irmã mais velha. Porque na minha cabeça, a minha mãe era a minha avó. Porque tinha uma diferença de idade Muita muito diferença grande. de idade. E isso fazia diferença na escola, porque as mães que iam buscar as crianças da minha idade eram novas. E a minha mãe já era tida como vó deles, pela idade. Então eu tive que até isso explicar. Não, ela não é minha avó, ela é minha mãe. E também, quanto tempo atrás? Sim. Não é diferente de uma mulher de 50 hoje. Muita diferença. Eu não me vejo. Talvez isso é uma das coisas que eu não consigo me ver como uma mulher de 52 anos, que as mulheres de 52 anos na época que eu nasci eram muito idosas na cabeça da gente. Mas elas tinham até um semblante também. O comportamento totalmente diferente de nós hoje, 40+. As mulheres hoje de 40+, começam a viver, né? As de antigamente não, já era considerada hoje a segunda idade, terceira idade. Eu acho que ainda nós somos uma exceção. As Sim. 40+, você acabou de se formar em jornalismo. Sim, peguei meu registro de jornalismo tem 20 dias. Olha que espetáculo, tá bem novinho, gente. Tá bem novinho. E surpreendi tanto a minha família quanto os meus filhos, porque eles não esperavam mais. Eu já tenho 10 pós-graduações. Então, acho que eles pensaram. Teve um que perguntou, nossa mãe, eu nem sabia que você estava procurando estudar mais alguma coisa. Eu falei, eu nunca vou parar de estudar. Maravilhosa. Isso é um incentivo para eles também, né? E para outras mulheres. Sim, as outras mulheres, quando sabem a minha história, elas começam, não, se deu certo para ela, eu vou buscar também. Eu já ouvi muito isso.
Olha que lindo. Já ouvi muito. Eu incentivo muitas mulheres. Algumas param a faculdade. Teve umas que me procuraram. Você terminou a faculdade com quantos anos? Com 39 anos, a de Direito. Eu parei a minha faculdade porque eu tive filho. Eu fui para a faculdade com 3 filhos pequenos. Que é a dificuldade 9, maior? um de 6 e a menina tinha 3 anos. Eu nem via praticamente a minha filha, porque era da escola, elas iam para a escola, para casa, e eu ia do trabalho para a faculdade. Então, Que parceiro, hein? E meu esposo fazia também faculdade. Ele ia junto comigo. Ele fez administração na gestão bancária e eu fiz o direito. Então, as crianças ficavam aos cuidados de uma vizinha. Santa vizinha. Santa vizinha. Hoje o maior orgulho deles lá onde eu moro é ver a minha história. Eu sou inspiração para muitas mulheres, inclusive lá. Tenho certeza absoluta, porque eu já fiquei encantada. Falei, obrigada. Gente, começou como professora, magistério. Eu fiz magistério, fiz secretariado também, só que o secretariado não me identifiquei, então eu não quis. E em seguida eu passei em um concurso público, eu fui trabalhar numa escola. Então aí a minha carreira foi em uma escola. Fiquei afastada por 16 anos trabalhando no administrativo do TRE, no cartório eleitoral. E aí, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu retornei para a escola porque eu tinha que fazer o meu estágio e por eu estar afastada no judiciário, eu não poderia fazer, não poderia advogar também. Então, aí eu retornei para a minha escola, terminei os meus estágios e a faculdade e aí comecei a estudar para a OAB. Estudei tanto que decorei os 3 códigos, civil, penal e tributário. Decorei. Meu Deus. Decorei, porque falavam para mim que a prova era muito difícil. Eu não passei na primeira prova, eu passei na segunda prova, né, na segunda fase, e porque eu não conseguia eu aplicar a parte teórica que eu gravei na minha mente, eu não conseguia aplicar na prática. Colocar no papel. Colocar no papel. E eu ficava muito nervosa, que aquilo era uma cobrança constante. Agora você tem que passar na OAB, agora você tem que passar na OAB. Então, sempre foi uma eterna cobrança, né? A vida. Você está trabalhando, você tem que casar. Você está namorando, você tem que casar. Depois tem que ter filho. Depois tem que ter filho. Então, eu por isso eu me cobrava demais também. Olha. Então, eu aconselho, né, as mulheres que têm mais de 40 anos, que a vida começa para nós nessa fase. E não se cobre tanto. E não se cobre tanto. Todas são capazes. Todas são capazes. A gente só tem que ter foco e determinação. E menos rigidez. E menos rigidez. Porque senão, você tá vendo? Você ficou nervosa porque todo mundo te cobrava. Sim. Não passou. Talvez se não tivesse tanta cobrança, teria passado na primeira. Isso, e eu também ficava naquela preocupação que eu tinha que parar de estudar para dar atenção para as crianças. Ai, a gente se cobra mesmo. E eu via que eles precisavam dessa atenção naquele período. Eu cheguei a ir à praia com eles brincando lá na água com meu esposo, e eu com o Vademecum, que é um livro de quase 500 páginas, estudando na cadeira da praia. Ai, não, olha como a mulher, gente, tripla jornada. não é só dupla jornada. Sim. É tripla. Tripla. Sim, infelizmente hoje, né, a gente acordou que a mulher não é mais aquela que tem que ser a dona de casa. Eu nunca pensei dessa forma, mesmo vendo que as minhas irmãs eram donas de casa, eu quis estudar. A minha mãe às vezes tinha até um pouco de dificuldade de aceitar isso. Ela falava para mim, filha, não precisa, você vai casar, vai ter um marido, ele vai te sustentar, ele vai te dar tudo. Tadinha. Que foi o que aconteceu com as minhas irmãs, são muito mais velhas que eu. E eu não, eu sempre tive essa vontade. Desde criança eu queria ser advogada, eu queria ser jornalista. Eram as 2 profissões. E hoje, graças a Deus, eu tenho as 2 profissões. Ai, que maravilhosa, gente. As 2. E outras agregadas aí, que eu gosto de fuçar um pouquinho. Não, mas de você conseguir realizar o sonho que você queria. Sim. Quando criança. Sim. Né, você fez o direito. Fiz o direito. Você já podia ter
Sim, e nem né? era uma coisa que era necessário eu fazer, porque eu já tinha um emprego, eu já era uma funcionária pública, mas eu tive o incentivo de uma pessoa que eu não posso esquecer de sempre agradecer, que é o meu esposo. Ele sempre acreditou em mim, ele sempre acreditou nos meus sonhos, ele sempre esteve do meu lado, ele sempre me financiou para isso também. Foi o que eu falei assim, que companheiro é esse? Sim, sim. Porque também, se não fosse dessa forma, eu não teria conseguido. Não tenho a menor dúvida. Não teria, porque Juntos vão mais longe. Sim, exatamente. Então, mas ainda que vocês não tenham esse incentivo, que sejam sozinhas, busquem, porque a oportunidade é para todos. E hoje temos muita oportunidade, né? Na minha época não tinha ProUni, não tinha SISU, não tinha bolsa, era tudo pago. A gente pagou tudo. Hoje não, hoje você estuda um pouco mais, você tem essa oportunidade ainda de não pagar, que eu acho que torna um pouco mais fácil um sonho. Muito! Né? Muito, Os meus ainda filhos, mais que por mora exemplo, em comunidade. os meus filhos, por exemplo, os 3 estudaram em escola pública, 2 em federal, um estudou na Unesp, acabou de se formar músico, e eu não paguei a escola, a faculdade, porque eles estudaram e por mérito deles passaram e conseguiram a bolsa. Olha que excelente. Então, assim, eu costumo dizer que hoje, para vocês que estão assistindo, né, as oportunidades, elas aparecem, você tem que aceitar. Você tem que buscar. Tem que ter o olhar Tem que e olhar. pegar, porque o cavalo vai passar, você tem que montar, gente. Exatamente. Passa uma vez só. Não passa 2 vezes. Não passa. Às vezes pode até ser que passe 2 vezes, se Sim, você se tiver você muita tiver... sorte. Isso, muita sorte. Então, assim, fique atenta às oportunidades, porque elas estão passando. Sim, exatamente. Ela vai passar para mim, ela vai passar para você, ela vai passar para todo mundo. E eu sempre procurei, mesmo se na nossa época não tinha internet, não tinha como buscar. Eu buscava informações, onde está precisando, qual é o concurso que tem, qual é a oportunidade para estudar. Eu sempre busquei, então você também tem que buscar. Não vai chegar na tua mão, você tem que procurar. Hoje ela tem uma coisa chamada celular. Que é só Celular. dar um Google, gente. Sim, tá tudo ali. Concurso público 2023. Aparecem todos. 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 Não tem dificuldade. Faculdade gratuita em tal lugar. Você vai achar todas. Aí você vai ver o edital e ver qual que te interessa. Tá muito fácil. Então, aí é boa vontade. Sim, sim. Né? Aí começa a colocar um monte de desculpas, porque eu ouço várias. Ah, então, já não tenho mais tempo, aí agora eu preciso ficar com meu neto, aí agora eu tenho que... O meu filho... Desculpa. Porque não tem nada a ver. Não, 3 filhos, estudou, uma vizinha que cuidou. Sim. E tudo mais, e foi. Quando essa vizinha não podia hoje eu não consigo, hoje eu tenho um compromisso, eu pedia para outra. Mas sempre eles tinham alguém olhando. E a minha filha, por ser muito nova ainda, 3 aninhos, ela sentia muita falta. Às vezes ela chorava e tinha uma vizinha amiga, a Adriana, que ela vinha e buscava a minha filha e levava para casa dela, fazia dormir. Depois ela trazia de volta. Porque muita gente, foi muita gente que me ajudou, não posso esquecer isso também. Não pode, eu acho assim, a gente tem que ser grato, porque a gratidão, ela te eleva, ela vai para um outro patamar. Sim, eu sou muito grata a todas as pessoas, todas. E eu vejo que hoje eu sou orgulho e uma inspiração para todas elas. Mas é mesmo, eu tô super orgulhosa de você e te conheço muito pouco. Sim, obrigada. De ter uma mulher, gente, é muito difícil a gente achar uma mulher, assim, com essa história, com essa vontade de fazer acontecer ainda. E eu nunca fui de contar muito a minha história, assim, nunca fui de abrir. Ai, mas eu acho que você tem que contar, porque ela é muito inspiradora. Agora que eu tô começando a contar, talvez para incentivar outras mulheres. Conte, porque ela é extremamente inspiradora. Obrigada. Olha que orgulho ter uma mulher que tem 3 faculdades, teve 3 filhos. Então, nada foi fácil. Não. Então, não tem desculpa, gente. Não, não foi fácil, nunca foi fácil e nunca será, né? Tudo vai ser com muita dificuldade.
Eu acho que agora nem tudo. Porque olha aqui. Você tá As aqui. portas estão se abrindo mais agora, né? Até porque Sim. eu alcancei um patamar de conhecimento que abriram portas. Então agora realmente as dificuldades são menores. Mas Mas ainda as tem. dificuldades não podem ser maiores do que seu sonho. Nunca, nunca. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Essa é a diferença. Tem uma coisa que meu esposo sempre falava. Agora ele já se conformou, né? Porque ele sempre falava assim: eu vejo que você consegue tudo que você quer, basta você querer. Ele fala: quando você quer alguma coisa, você consegue. E realmente sempre foi assim. Eu nunca medi tamanho, eu nunca medi valor, eu sempre ia em busca. Nunca me decepcionei. Graças a Deus, nunca me decepcionei naquilo que eu busquei. Mas não Demorou, vai. às vezes, um pouco, mas eu consegui. Eu Mulher sempre tem consegui. 52 anos com 3 faculdades. Você acabou de pegar agora O meu registro de seu jornalista, registro sim. de jornalista. Sim. Que isso? E, assim, uma coisa também que é importante dizer. A gente, às vezes, desanima na primeira dificuldade. Quer entrar em depressão. Às vezes eu confesso para você que eu desisti na minha mente, mas ao mesmo tempo que eu desisti, eu já voltei em Mudou a mim, chave. mudei a chave. Não, eu consigo, eu vou em busca, eu consigo. E eu incentivo meus filhos da mesma forma. Tá aí o Sim. fruto, né? Eu incentivo eles da mesma forma. Às vezes eles vinham muito desanimados, não vou conseguir. Vai conseguir sim. Pode ir que você vai conseguir. Maravilhosa. E todas as pessoas que me perguntam, que falam, eu falo, não, pode ir que você vai conseguir. Às vezes a pessoa só precisa dessa palavra. Sim. Desse incentivo. O que é mais comum é dizer, não, você não vai conseguir. Não, mas é difícil mesmo. Né? Sempre vai ter uma palavra negativa das pessoas. Então, não ouça. Descarta, não ouça. minha filha. Porque se eu tivesse ouvido todas as que eram negativas, eu não tinha nem começado a buscar. Porque então, já começou dentro da minha casa. Exato. A sua mãe já falou? Sim, minha mãe já falou. Inclusive, eu aos 18 anos passei em 2 concursos, que foi esse da escola e no Ministério Público, que era uma coisa que eu queria muito. E eu passei nas 3 fases do Ministério Público e por ser longe da minha casa, a minha mãe não deixou eu ir. Olha só. Era longe, ela ficou com medo de deixar e não deixou. E eu acabei escolhendo o mais próximo, que não era o mais benéfico, mas também não posso reclamar, porque foi uma experiência para mim também. E também ela não tinha esse discernimento Não tinha. Ela pensava no meu bem-estar, na minha segurança. Na sua segurança. Não no meu desenvolvimento, que para ela era muita coisa. Sim. Já era muito eu ter passado naquela prova, entendeu? Então, já era uma coisa muito fora. Já era muito fora do comum da nossa realidade naquela época. E do teu núcleo familiar? Sim. Eu fui a primeira que estudei na minha família. Olha como é disruptiva. Assim, tem um primo que também estudou, inclusive ele é advogado, mas foram nós 2, da mesma época. Depois a nova geração, talvez por inspiração, estudaram também. Filho, mas você teve 10, né? 9 irmãos. 9 irmãos, nenhum estudou. As minhas irmãs foram até no máximo 7ª série e pararam. Olha isso. Pararam. Casaram, foram ter filhos, não se preocuparam em estudar. Entendeu? Pra você ver como você já era muito fora da curva. Eu já nasci, talvez, para cuidar da minha mãe, para dar uma direção para ela, que eu sempre coloquei minha mãe no carro, mesmo com as 3 crianças, e levava para todos os lados. Então, a minha mãe viveu bastante junto comigo. Ela adorava quando eu falava, vou passar aí para eu te levar para uma festa, vou passar aí para te levar no mercado. Porque ela não tinha isso. Acho que ela nem sonhava que era isso. Nunca. Minha mãe não viveu. Ela achava um absurdo um beijo de novela. Era uma pouca vergonha para ela, um beijo na novela.
Você entendeu? Então, para você ver como foi a vida dela. Não. Então, Pra eu sou avó- fora da caixa mesmo. Mesmo. Então, cada vez mais eu entendo que quando as pessoas falam, ai, eu não pertenço muito a esse núcleo familiar. Sim, eu era na época totalmente inversa. A rebeldia era a pessoa. Eu era a rebelde, porque eu queria lutar pelas coisas que eu acreditava e eu era muitas vezes impedida. Entendeu? Eu tive muita força de vontade para fazer o ensino médio. Não era necessário fazer o ensino médio para minha mãe e para minhas irmãs. Não precisava. Você vai casar, vai ter filho, vai ter sua casa, não precisa estudar. Sem incentivo ainda, hein? Sem incentivo nenhum. Sem incentivo. Pelo contrário, elas falavam para minha mãe que Pra não deixar. Para não deixar. Olha, Sim, como é muito fora da curva. muito fora da curva. Agora, não, vamos. Porque Vamos focar aqui. vamos focar, porque a gente. Chega de história. Não é porque você. Gente, é muita inspiração. Já deixa uma dica: você precisa escrever um livro. Eu tenho vontade de escrever um livro. Você tem que escrever. Eu só preciso agora me concentrar nisso e arrumar tempo. Né? Não, tempo você vai arrumar. Você tem total didática para isso. Agora, jornalista ainda. Sim, eu vou focar muito nisso, nessa parte. Escreva seu livro, escreva sua biografia, assim. É muito necessária. Sim. Você não tem noção quantas mulheres. Eu vou aceitar a sua oportunidade de estar aqui e o seu incentivo e vou pensar, amadurecer essa ideia. Vai amadurecer, já vou deixar o convite para voltar para dizer que está lançando o livro. Opa, espero que breve. Breve, vou te cobrar. Vou fazer Sim, muitas mulheres precisam disso. Muitas, muitas. Eu acho que realmente Nos dá dias um de livro hoje. grande, né, essa história. Não, dá um livro enorme. Enorme. Já do seu nascimento, uma mulher de 50 anos que provavelmente deveria estar na menopausa. Sim. Sim. Como Já é que foi, mãe? pensando em ficar tadinha. Ela teve até muita dificuldade para eu nascer, viu? Claro! Eu nasci de fórceps, para você ter uma ideia. Mas é Não óbvio. tinha mais como nascer uma criança normal e eles forçaram ela a me ter no parto normal. 50 anos naquela época. Sim. Depois de 9 gestações. Sim. Imagina. E hoje temos só Isso 6, é muito surreal. Né? Morreram 4. Ficaram só 6. 5 mulheres. As 5 mulheres ficaram e morreram 4 homens. Então só tem um homem. Ah, ok, mas né, da sua Mas teve mãe. os 10. Mas teve os 10. Sim. Os 10 nasceram. Sim. Vamos lá. Vamos falar de direito. Você trouxe um tema que eu achei importantíssimo, ninguém falou aqui, a respeito do pai afetivo, de pensão alimentícia. Eu acho que isso também é uma coisa que todo mundo tem dúvidas. Sim, muita dúvida. É uma das coisas que mais me procuram no meu direct do Instagram, perguntando sobre pensão. Por exemplo, uma das dúvidas que as mães têm: eu tenho 3 filhos, como que eu faço? Eu peço 30% para cada filho? Não. 30% é o teto que a lei permite para os filhos. Não importa se são 3, se são 10, cada um vai receber sua porcentagem. Não sabia disso. Se eu tenho 3 filhos, como que eu vou fazer? O juiz ele vai determinar os 30%, 10% para cada filho. Tá ferrada. Se forem filhos de mães diferentes, aí é 10% para cada filho. Ah, se for da mesma mãe, bem, ótimo, porque são 30% para a mesma mãe. Para a mesma mãe. Se for filhos de mãe diferente, eu vou ter um teto de 30% para... Não posso dividir. Não posso descontar mais que 30% de uma pessoa só, porque a lei não permite. Olha como a mãe se Então, ferra. quanto mais filho, menos ele ganha. Entendeu? Porque os 30% ele é dividido por todos os filhos. O duro é se ele tiver 3 mulheres e 3 filhos. Acontece. Tem mais até.
Tem pai que tem 5 filhos de mães diferentes e ele paga pensão para todas. Elas que lutem, né? Elas que lutem. Elas que Ai. lutem, e se ele mudar o padrão de vida, aumentar o salário, elas que têm que pedir a revisão da pensão para aumentar o valor, porque E não se ele parte diminuir? deles. Piorou. Aí Piorou. diminui a pensão. Meu Deus. Tal agora a oportunidade que as pessoas estão tendo com essa informação de entrar com esse pedido de revisão, porque eles mudam de emprego, eles mudam de padrão e eles não informam isso. É a mãe que tem que correr atrás, a mãe que tem que buscar fazer uma Não, tem que revisão. vigiar esse cara. Vigiar esse cara. É muito comum hoje a gente ver pelas redes sociais, né? O cara tá viajando, o cara trocou de carro, é uma oportunidade para pedir a revisão da pensão para aumentar. E se nessa separação tá lá escrito que não tem reajuste de pensão? Não, a pensão alimentícia ela é um processo que ela nunca acaba, tá? Por exemplo, o juiz ele nunca determina 30% definitivamente até morrer. Por quê? Porque ele pode diminuir essa pensão para 20%, ele pode aumentar até 33%, que é o teto, né, que a lei permite, embora todos fixem a 30%, que não é de praxe, mas a maioria fixa 30%. Então, ele nunca determina que esse valor vai ser contínuo, efetivo. Mas e se foi feito um contrato de separação? Sim. Aí separaram, tem esse contrato, e nesse contrato só foi estipulado o valor da pensão, e já foi estipulado que não haverá reajuste. Ainda assim, eu posso entrar com um pedido de revisão. Aí cabe ao juiz verificar se esse contrato é válido ou não. Porque a lei de pensão, ela permite essa revisão toda vez. Se eu quiser fazer 10 revisões de pensão, eu posso fazer. Tanto para aumentar quanto para diminuir. Entendeu? O que é muito comum é quando as pessoas se divorciam, se separam, faz já a fixação da pensão das crianças. Isso. Aí, por exemplo, eu fixei 30% para esse. Esse eu não consigo aumentar mais, porque o teto é 30%. Eu consigo diminuir. Entendeu? Então, e se estipulou um valor fixo? Se eu quiser entrar com um processo de revisão e mudar, eu posso. Aí vai também, tem duas, tem que ter a possibilidade e a oportunidade. A possibilidade dele pagar e a oportunidade dele pagar. Porque às vezes ele não mudou a possibilidade dele pagar. Por exemplo, ele não mudou de emprego, o salário dele não mudou. Então, ele não vai mudar nada. O juiz vai determinar que continue o mesmo valor. Essa mudança também ela só ocorre com essa possibilidade de mudança de pagamento. Ou para diminuir ou para aumentar. Até quando ele precisa pagar essa pensão? Até 18 anos. Se a criança estiver estudando, fazendo uma faculdade, aí até 24 anos. Mas a obrigatoriedade ela se encerra aos 18 anos. E tá aí uma coisa que as pessoas também não sabem, que ela não se encerra automaticamente. O pai, no caso, tem que entrar com um pedido de exoneração de pensão, que é um outro processo para cessar o pagamento dessa pensão. Senão, enquanto ele estiver estudando... Senão, ele vai pagar até ele entrar com esse pedido de exoneração, porque não é automático a destituição da pensão. Aí eu faço 19 anos, eu continuo recebendo pensão, mesmo sem estudar. Por quê? Porque o pai não não fez o pedido de cessação, de exoneração da pensão. Isso ele tem que fazer judicialmente. Judicialmente. Se o judiciário não souber que aquela criança fez 18 anos, se você não informar que acabou o direito dela receber, o judiciário não vai se manifestar. É a parte que tem que se manifestar. Tá, mas e se ele decide parar de pagar quando a criança fez 18 anos e a criança ainda... criança que não é mais criança. Né, o adulto ainda está estudando. Aí não, aí eu posso pedir judicialmente que ele continue pagando.
Porque eu estou estudando. Porque ele decidiu por conta própria. Por Fez conta 18. Não, se ele não fez o pedido de exoneração de pensão, ele continua com a obrigatoriedade. O que eu não posso mais cobrar a partir dos 18 anos é fazer uma execução de pensão. O processo de execução é aquele processo que a gente pede todas as pensões atrasadas e até, se não pagou as 3 últimas, a prisão do devedor. Essa obrigatoriedade ele não tem a partir dos 18 anos. Então até os 18 até ele os consegue. 18, sim, tem que pagar. Se não passou dos 18, perde o direito. Tem muita mãe que me procura, que o filho vai fazer 18 anos e ela nunca pediu. Falei, então a gente tem que correr para pedir até os 18 anos. Depois é direito perdido. O direito não socorre os que dormem. Olha. Entendeu? Então você tem que correr atrás dos seus direitos. Não. Fala essa frase de novo que eu vou fazer um corte dessa frase. O direito não socorre os que dormem. Maravilhoso. Isso serve para todas as áreas. Se você tem um direito, a gente tem o tempo para prescrever o seu direito. Todas as ações. Algumas são 20 anos, outras 3 anos. Por exemplo, na área trabalhista, você saiu da sua empresa. Aí você não quer colocar essa empresa na justiça. Mesmo sabendo que você tem direitos. Se você não entrar dentro dos 2 anos que a lei permite, você perdeu, prescreveu o seu direito. Então, são 2 anos. Então, no direito, nós temos prazo para tudo. Tanto para entrar com ação, tanto para recorrer, tanto para peticionar. Tudo a gente tem prazo. Então, por isso que a nossa vida é uma eterna correria. São muitos prazos. São prazos e prazos para cumprir. Agora, do pai afetivo. Pai afetivo como funciona isso? É uma coisa nova, não tão nova, tá? Já está aí desde 2017, com determinação do CNJ, porém as mães e os pais ainda não sabem. É o pai de criação. Você casou com uma mulher, ela tem um filho. Aquele vai ser seu filho afetivo. Ou vice-versa. Você hoje pode, não precisa mais adoção, você pode colocar o seu nome na certidão de nascimento dele e ele vai ser seu filho afetivo. Mas e se o pai registrou? Pode constar o nome dos dois, tanto do pai biológico quanto do pai afetivo. Gente, ninguém sabe disso. Não, as pessoas não sabem. Inclusive, eu tive um caso que a gente conseguiu colocar tanto o pai afetivo quanto o avô afetivo. Porque o avô cuidava da criança até ela se casar com essa pessoa e a gente registrou como o pai afetivo, o avô. O avô como pai afetivo. Constou o avô e constou o avô da criança, né? Sim. Como avô, mas ele também era um pai afetivo e constou o pai afetivo. Então tinham 3 pais. Na cabecinha dele ele tinha 3 pais. Ele considerava também o avô como pai afetivo. Só que a gente não pôde constar ele como pai. Ele constou como avô. Né? Ele continuou constando como avô. Mas na cabecinha dele era um pai afetivo também. Aí esse pai afetivo, uma vez deu tudo certo, colocou, registrou, aí se separaram. Aí cabe a ele querer retirar ou não. Geralmente não quer retirar porque ele tem esse amor pela criança, ele continua, né? Sim. Dando assistência. Às vezes briga só com a mãe, mas continua com o afeto. Mas se ele quiser retirar, aí é uma outra ação judicial para tirar o nome dele. E se essa mãe pedir uma pensão alimentícia para esse pai afetivo, isso cabe? Não, a pensão alimentícia só cabe para o pai biológico. Perfeito. Não cabe para o pai afetivo. Só se ele quiser dar. Mas não é obrigação dele. Não é obrigação. Não. A pensão alimentícia ela é para o pai biológico. Outra coisa que acho que ninguém sabia. Inclusive, nesse caso do avô, o menino não entendia que o avô não poderia configurar como pai dentro da certidão de nascimento. Mas a gente deixou ele continuar pensando que era o pai afetivo também.
que é o amor, né? Nada mais é que o amor. É amor. De pai Por amor. por um filho. Ele cresceu sendo criado pelo avô. Então, aquele avô era referência de pai para ele. Quando ele veio conhecer o pai afetivo, ele não aceitava, porque ele queria que o vô continuasse como pai afetivo. Aí a gente teve que explicar, não, podem continuar os dois, só não vai poder constar o nome do seu avô como seu pai. Ele já é seu avô, entendeu? Já tem um laço, já tem um laço de E aí ele vai sanguíneo. ter 2 heranças, que ele tem 2 pais, né? Aí todo o direito protege ele também em relação à herança. A pensão alimentícia continua do pai biológico. E o pai afetivo ele pode dar ou não, se ele não quiser. Como assim, 2 heranças? Ele vai ter a herança do pai afetivo e a herança do pai biológico. Não, a herança se o pai afetivo quiser, né? Ou não? Não, aí é por lei. É por lei? É por lei. A pensão não é por lei? A pensão não, mas a herança é hereditário. Se o pai morrer, o que era do pai, ele tem direito de correr atrás e receber a herança do pai. Ele só não pode exigir a pensão. Você vê que como confunde a cabeça do povo? Confunde, mas aí casos e casos, né? Tem que ser, todos os casos tem que ser estudado. Mas por lei, ele tem direito à herança. Sim, do pai biológico, sim. Não, do pai afetivo. Também. Por lei. Por lei. Ele só não tem direito do pai afetivo à pensão alimentícia. Não. A pensão não. Porque a pensão alimentícia, por lei, é do direito do biológico. Tá. E desse homoafetivo? A mesma coisa. 2 homens que pegam uma criança para cuidar, ele vai ser o pai afetivo daquela criança. Às vezes, quando ele consegue um relacionamento, por exemplo, com uma mulher, 2 mulheres, e ela já tem um filho, 2 homens e ele já tem um filho, ele vai ser o pai homoafetivo daquela criança. Entendeu? Entendi. Ele pode chamar de pai, inclusive, porque é o pai homoafetivo. E se eles adotarem? Aí só por adoção, nesse caso só por adoção mesmo. Não tem como a gente colocar o nome na certidão se não for por adoção. Entendi. Olha como é complexo isso. É muita coisa. Sim. O direito de família ele é bem complicado. Engloba pensão, divórcio, inventário, todas essas ações elas são bem complexas. Porque... E qual um conselho que você daria para essa mulher? Sim, ela tá meio perdida, acabou de se divorciar. Uhum. Então, as primeiras providências que ela precisa tomar. Entrar com ação de divórcio juntamente com a guarda da criança, que a guarda geralmente é unilateral, ela é sempre da mãe, a não ser que o pai exija a guarda compartilhada, que aí vai ser dos 2, senão ela vai ser unilateral. O pedido de visitas, já também junto com o divórcio, né? Determinação, você vai ver que é o de praxe do tribunal a cada 15 dias no final de semana, né? Um final de semana para cada, e aí a criança continua morando com a mãe. E também a pensão alimentícia. É uma ação só. A gente já pede tudo de uma vez. Então, a primeira coisa, procure um advogado para fazer tudo isso. Tem que procurar advogado. Porque elas demoram. Inclusive para fazer a partilha dos bens, né? Que quando se divorcia, se tiver bens, tem que fazer a partilha em 50%. Então, e você sabe que elas demoram. Demoram. A única coisa que eles buscam mais é a pensão alimentícia, que é o que tem mais pressa. E não vê todo o resto. Não vê todo o resto. Mas todo o resto é muito importante. Até pra ela se livrar, porque vai que o cara começa a fazer algumas dívidas. Sim, aí a dívida também é 50% para cada um. Quando você casa em comunhão parcial de bens, a partir do momento que você casou, tanto as dívidas quanto o que você herdou não, herança não entra na partilha, mas o que você comprou é tudo 50%.
Tanto do bônus quanto do ônus. Sim, tudo, 50%. Se ele fez dívidas, A sim. dívida vai ter que ser paga, vai ter que ser dividida. Se foi durante o casamento, vai ter que ser dividida. O que você aconselha hoje? Qual é o melhor regime para essa pessoa casar? Se ela já tem algum bem, separação total de bens. Porque aí começa a contar, se a pessoa falecer, por exemplo, ela não tem direito nos bens adquiridos antes, só nos que ele adquiriu depois em 50%. Se a pessoa não tem bem, não tem nada, comunhão parcial de bens, que aí vai adquirir, o que adquirir 50%. Agora parece que, assim, começou a namorar, passou tanto tempo, essa pessoa já tem direito ao que ele tem. Isso é verdade? Não. Hoje, a união estável ela é configurada no mesmo regime da comunhão parcial de bens. Então, mas isso tem que ser provado que viveu em união estável, e também a gente precisa que prove que aquela união, uma determinação para a união estável que a lei exige, é que essa união seja para a constituição de uma família. Então, eu estou só namorando, eu não estou com a intenção de constituir uma família, eu não posso pedir uma união estável. É muito difícil provar uma união estável nesse sentido. Vocês estão namorando 2 anos. É só o namoro, cada um na sua casa, não tem intenção de casar, não tem intenção de formar uma Mas família. ele dorme muito na casa dela ou ela dorme muito na casa dele? Aí vai ter que provar que realmente houve essa união estável através de testemunha. Essa união tem que ser pública, notória, tem que ter muita coisa em comum, por exemplo, cartão de crédito dividido, compras em comum. Porque a união estável ela tem que ser provada, ela não é uma coisa que a gente coloca de ofício. Por exemplo, o juiz vai determinar que você teve uma união estável porque você ficava na casa dele e ele ficava na sua casa. Não, pode ser um namoro. Então, o que a gente indica hoje? Tá namorando, tá durando um contrato de namoro. Que aí protege você dos bens e de tudo depois. Porque é isso que eu tô ouvindo, tá todo mundo falando de contrato de namoro. Contrato de namoro. Tenho feito muito contrato de namoro. Por conta para proteger justamente isso. Depois a pessoa querer os bens que adquiriu por conta de uma pessoa só. Às vezes eu comprei, eu paguei e a pessoa vai exigir. E se ela provar que viveu nesse período em união estável, ela tem esse direito. Então o contrato de namoro protege. E quanto tempo para se provar que eu tenho união estável? A partir de quanto tempo? Antigamente a lei determinava 2 anos. Agora não é mais necessário esses 2 anos. É uma união duradoura. O duradoura deixou muito vago o tempo. Então, assim, eu tô com ele há 6 meses. Eu provo que eu tenho uma união estável. Principalmente a gente está tendo muita dificuldade nisso quando a pessoa morre. Porque a companheira, por exemplo, tem que provar que ela vive em união estável para receber a pensão alimentícia. A pensão por morte, entendeu? Mas e aí as espertalhonas também? Tem muita gente, tem muita espertalhona. Eu tive um processo recente, inclusive, que a senhora que ela não era divorciada, só que ele viveu 30 anos com outra pessoa, então ela teve que entrar com ação para provar que ela era a esposa, porque ela vivia em união estável e não tinha reconhecimento dessa união. Mas aí foi fácil provar, porque tinha os filhos, tinha os vizinhos, que eram as testemunhas. Então, mas agora, nesse caso desse povo mais novo. Mais novo, tem que provar. E aí, mas não é tão fácil provar. O juiz, ele pede testemunha, ele pede carta, ele pede cartão de crédito, ele pede provas de que realmente você viveu com essa pessoa, não foi só um namoro. Porque às vezes eu durmo na sua casa, você dorme na minha casa, mas a gente não tem o financeiro em comum. Isso não configura que você é meu marido ou minha esposa, entendeu? Então eu tenho que provar que você vivia em união estável comigo. E não é tão fácil da gente provar. Principalmente para o INSS. É muito requisito, eles pedem muita coisa.
Às vezes a gente nem consegue, perante o INSS, provar uma união estável. Justamente por conta das espertalhonas que você falou, né? Então a melhor coisa é fazer esse contrato mesmo. Contrato de namoro. E também a gente tem o pacto pré-nupcial, né? Que também protege os seus bens. Você já é uma pessoa, por exemplo, que você já tem o seu patrimônio formado, você é uma pessoa vivida, você arrumou uma pessoa que quer casar. Faz um pacto pré-nupcial e você vai proteger todos os seus bens também. Perfeito. Olha isso. São muita. A lei hoje ela Os dá muita 40 a oportunidade. mais, gente. Fica Sim. atrás das menininhas. Principalmente, né? Sim. E também a lei, a partir de 70 anos, ela determina que seja casamento com separação de bens. Justamente porque os 70 anos estão pegando as menininhas de 20, né? Ou os menininhos de 20. Então a própria lei ela já protege o patrimônio dessa pessoa. Sortudo, né? Você tem 70. Agora, se você não tem, vai Tem correr que atrás do fazer. advogado urgente. Tem que ter advogado, com certeza. Até para ter essas instruções. É sempre bom, quando começa a namorar, consultar Já um viu advogado. que tá durando o Consultar um negócio. advogado. Porque a gente já faz o contrato de namoro. Resguarda todo mundo. Pode ficar daí 10 anos depois, não vai ter problema. Você está namorando. Aí a gente Essa é a também pode melhor saída. converter, né? Pode converter para o reconhecimento de união estável se as duas partes estiverem de Em comum acordo. Mas pode ficar 10 anos com contrato de namoro, não tem problema. Nádia, nós já estouramos o tempo, você não tem noção. Sério? Muito! Mais de 15 minutos, 16 minutos ali, minha filha. Então vamos. É porque o papo foi muito bom. Eu quero que você volte, porque você tem muito conteúdo. E você atua em várias áreas. Sim. E pra gente falar de outra coisa, porque você, além de tudo, é cerimonialista. Sim. E a gente vai fazer um podcast só disso. Que eu acho que isso aí é uma coisa... Assim, faz casamento com efeito civil, aquelas cerimônias personalizadas, areias, pedras e tudo mais. Então, eu quero falar sobre isso. Ninguém veio falar sobre isso. Não? Não. Vamos falar. Vamos falar. Peço que você volte antes do seu livro. Ah, com o maior prazer. Voltarei sim. Seu só livro convidar. já tá aqui, ó. Decretado, minha Amém. filha. Eu creio, eu aceito, Receba que é todo seu. Agora escolhe uma mulher que te representa. A gente sempre termina assim. Glória Maria. Já tá aí do seu lado. Glória Maria sempre foi minha inspiração. Por ser negra, por ser inteligente e dedicada, esforçada. E sozinha, né? Disruptiva. Então, sempre. Todas elas me inspiram aqui, mas Glória Maria sempre veio comigo da minha infância. E é muito você. Sim. Muito você. Sim. Talvez eu tenha criado forças, né? Por ver essas histórias. A Maria da Penha faz parte da minha profissão, mas não me inspirou. A minha inspiração foi Glória Maria. Olha, a gente colocou sem saber, hein? Sério? Imagina, é super aleatório. Sério, e ela... Nem sabia eu que você acredito que ela se formado inspirou. em jornalismo. Foi recente, né? Tem um mês só que eu peguei. Então, foi pura inspiração que foi colocada aí. Se não tivesse Glória Maria, seria Maria da Penha. Porque Feito eu trabalho pra você. muito com mulheres que me procuram por violência doméstica. Não tanto pela física, mas mais pela psicológica. Mulher, nós vamos ter que fazer uns 4 podcasts. Um só, 2 que a gente tava pensando não vai dar. Nós vamos ter que falar o terceiro. Todas as vezes que você precisar, eu vou trazer uma pessoa que acho que vai fazer um jogo muito bom com você, que é a Josiane da Mulher Reviva. Eu não a conheço. Eu vou te apresentar. E ela tem uma instituição que cuida dessas mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Então, trazer você com esse direito e essa mulher com essa vivência, olha que podcast.
Inclusive, tem clientes minhas que falam que eu deveria, inclusive, fazer psicologia. Porque o meu escritório, às vezes, é uma clínica de psicologia. Não tenho a menor dúvida. E eu também sou conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça. Eu faço conciliação na área da família, às quartas-feiras. Agora não tenho ido tanto, porque antes era voluntário, agora eu, com o volume de trabalho, não consigo mais ser voluntária, né? Mas tá aberto o convite, as portas estão abertas e quando eu posso eu vou. E isso me ensinou muito a ser melhor, uma pessoa melhor. Porque são muitas histórias difíceis que a gente vê e às vezes o nosso problema se torna tão pequenininho perto de tantos outros. Sim. E essa que eu vou te apresentar vai dar muita, muita liga. Muita. Já tô curiosa, já quero conhecer já. Não, vai dar muita, acredita no que eu tô te falando. Que bom. Vai dar porque ela tem todas essa sua característica meiga e tudo mais, de acolhedora. Obrigada. E para fazer esse tipo de trabalho precisa ter muito isso. Sim. Você precisa acolher aquela mulher. Sim. Como que você vai acolher se você não tem esse acolhimento interno? Às vezes também já aconteceu casos de que chegaram para fazer divórcio e voltaram ao casamento. E eu acabei sendo a testemunha do casamento. Ah, olha isso. Porque a conciliação a gente tem muito isso, né? De conversar, entender qual é o problema de cada um. E a mediação a gente separa os casais. A gente primeiro conversa com um, depois conversa com o outro e depois a gente junta os dois já sabendo onde está o problema. E isso é muito bom. As pessoas deveriam muito passar por uma mediação. Eu acho. Os casais. Porque às vezes é uma mágoa, é uma coisa que aconteceu lá atrás e a pessoa vem remoendo aquilo, mas tem o amor. Existe aquele amor. Vai ser um divórcio que vai ser perdido, um casamento perdido por conta de mágoas. Uma família. Uma família. Muitas vezes aconteceu já. E inclusive a minha vizinha de cima me contratou para o divórcio, eu fiz o divórcio e na conciliação, conversando, eles entenderam que existia amor. E ela é grata até hoje, porque eles voltaram. Qual que é o nome dela? É a Lilian. Lilian, beijo. Que sorte sua, hein? Cair na mão dessa mulher. E vive muito melhor do que quando é casado, agora em união estável, viu? Vive muito melhor. Não tenho a menor dúvida. Então é muito gratificante, essa minha profissão é muito gratificante nessa área da família. É uma área que eu costumo sofrer mais, ter mais trabalho, mas é mais gratificante. Se restitui um lar? Sim. Fala sério? Sim. Já peguei muitos casos muito difíceis para resolver. Porque você é pura luz. Amém. Simples assim. Obrigada. Nádia, gratidão. Eu que Seja agradeço. muito bem-vinda. Obrigada. A esse podcast. E as portas estão abertas para você sempre, para quando você quiser. Obrigada. Você é uma querida, uma fofa. Já te amei no primeiro contato e estou à disposição. Eu já virei sua fã. Obrigada. Você não tem noção. Já e virei eu sou sua. muito sua fã. Eu sou sua fã. Maravilhosa. Eu amo me inspirar assim, em mulheres como você. E você é pura inspiração. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, que podcast, hein? Amei. Obrigada.